Olá, começa agora mais uma edição do Unesp Notícias. Reunimos para você as principais pesquisas, ações administrativas e eventos online que estão sendo realizados durante a suspensão das atividades presenciais. E a gente abre esta edição com informações do processo eleitoral para a escolha do reitor e do vice-reitor, que vão ficar à frente da Unesp na gestão 2021-2025. Duas chapas concorrem nesta eleição. A chapa 1, Unesp Viva e Plural, é formada pelo professor Pascoal Barretti, da Faculdade de Medicina de Botucatu, candidato a reitor, e pela professora Maísa Furlan, do Instituto de Química, em Araraquara, candidata a vice-reitora. A chapa 2, Unesp de Ponta a Ponta, é composta pelos professores Enes Furlani Júnior, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, candidato a reitor, e Hector Luiz Sampierre, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais de Franca, candidato a vice-reitor. O pleito será entre os dias 13 e 15 de outubro, e para auxiliar a comunidade acadêmica na escolha, a TV Unesp promove um debate para que cada uma das chapas exponham e discutam as propostas para a universidade. Será nesta terça-feira, dia 29, a partir das 3 da tarde. E para acompanhar, é só acessar o link tv.unesp.br/debateunesp. Então não deixe de acompanhar. Durante a pandemia, algumas atividades não puderam parar na universidade, principalmente aquelas que dão suporte a pesquisas que envolvem o uso de animais. Na Unesp, em Botucatu, o CPPA, o Centro de Pesquisa e Produção de Animais, que é vinculado ao Instituto de Biotecnologia, é um desses locais. Você vai conferir como o trabalho desenvolvido por lá é fundamental para a qualidade dos projetos científicos desenvolvidos na Unesp. Este é o Laboratório Integrado de Farmacologia Celular e Molecular da Unesp em Botucatu. Aqui são investigados os mecanismos relacionados à fertilidade dos homens. Os pesquisadores buscam estratégias farmacológicas que permitam desenvolver tanto contraceptivos masculinos quanto tratamentos para a infertilidade. E todas as pesquisas são feitas com camundongos. O uso de animais nos nossos projetos é fundamental. Todos os nossos projetos de pesquisas desenvolvidos aqui no laboratório envolvem modelos animais. Então, como um modelo animal é uma condição experimental na qual a gente mimetiza uma situação que acontece na natureza. E isso nos permite, então, a partir de mimetizar esses eventos naturais, num ambiente controlado do laboratório, entender como aquele mecanismo, aquele evento é controlado e, assim, ter pontos chaves que nos permitam fazer intervenções por meio de compostos, drogas, fármacos, para inibir e controlar aquele evento. Sem os animais, os estudos não poderiam ser desenvolvidos, mas há um controle bastante rigoroso para esse uso. Antes de serem iniciados, os projetos são avaliados por um comitê de ética e só têm continuidade após aprovação. Já os animais precisam atender a critérios bastante rígidos estabelecidos por órgãos federais. Os animais de laboratório, eles têm que ser produzidos e mantidos nos mais altos padrões de qualidade e rigor científico, inclusive desde o ambiente onde eles nascem, ao transporte para cá, onde eles são mantidos, para que a gente tenha então um animal com baixíssimo nível de estresse e ideal para a utilização naquele experimento. Nós temos que ter esses animais totalmente controlados quanto inclusive a certos micro-organismos que eles podem carregar. É por isso que a universidade decidiu ter um local para concentrar a criação desses animais e oferecer suporte aos estudos que são desenvolvidos. Os camundongos usados em pesquisas na Unesp, como os que vimos no laboratório do professor Eric,
são produzidos aqui no CPPA, o Centro de Pesquisa e Produção de Animais do IBTEC. Mas por conta de normas rígidas de segurança, a gente não pode avançar por aquela porta onde essa produção ocorre. A Silvia é a médica veterinária responsável pelo CPPA e conta que aqui são produzidas essas 3 linhagens de camundongos. Mas, diferentemente desses exemplares, os animais que serão destinados à pesquisa precisam ficar em um ambiente controlado, com acesso restrito de funcionários. Nós atendemos aos protocolos de biossegurança, né, e de boas práticas de laboratório para que eles sejam produzidos em condições ideais de temperatura, umidade, luminosidade, fotoperíodo, né, que sejam compatíveis com a biologia do animal, né? Então, nós mantemos os animais em condições adequadas, em um ambiente controlado, com ar filtrado, ração esterilizada, água filtrada e esterilizada, cama que é fornecida para os animais esterilizada, os artigos de enriquecimento ambiental, enriquecimento alimentar, tudo que for ser utilizado tem que ser tudo esterilizado. Antes de entrar na área limpa, né, os funcionários têm que tomar uma ducha antes e depois de mexer com o animal, colocar o uniforme esterilizado, se paramentar totalmente com touca, máscara, luva pro pé, óculos de proteção, bota lavada e desinfetada. E os materiais são esterilizados em autoclave ou esterilizados quimicamente. Ela também explica que os animais só são fornecidos quando não há outro modelo alternativo e na quantidade exata para evitar excedentes. Para isso, é preciso um planejamento minucioso com os pesquisadores antes que a produção inicie. A partir do momento em que o professor me manda uma requisição de animais, né, ele tem o cadastro atualizado aqui no centro, ele faz a requisição de animais, macho, fêmea, de qual linhagem que é, e a expectativa de para quando que ele vai precisar desses animais. Daí eu faço o planejamento. O que eu vou fazer? Formar as matrizes, né? E e considero o período de ovulação dos animais, período de gestação e amamentação. A partir dessa data que eu tenho, vou saber por uma planilha, né, assim, quando é que eu vou ter esses animais desmamados e o número de machos ou fêmeas que são necessários para a pesquisa dele. Aí eu envio para ele um e-mail dizendo que os animais estarão disponíveis para a expedição no dia tal, na data tal, né? Os animais são sempre acompanhados de atestado sanitário assinado, né? São livres de patógenos, né? Clinicamente saudáveis. E certificação, né, que são exames que são feitos rotineiramente para comprovar que eles são realmente SPF, e da guia de trânsito animal. É uma atividade muito complexa. É uma atividade que exige uma cadeia de passos extremamente cuidadosos e que não pode romper nenhum desses protocolos. Então seria difícil você não ter concentrado num único local essa produção. Então foi isso que foi feito. Então os animais, eles são produzidos dentro de um critério técnico e eles são expedidos para toda a Unesp. Então, com isso, você garante uma diminuição do custo de produção, uma eficiência no processo e a distribuição é de uma forma tranquila, feita por toda a Unesp. Então, toda semana, veículos das unidades da Unesp vêm até aqui pegar os animais que estavam programados. Por que Botucatu? Porque Botucatu já tinha uma tradição de produção de animais. A gente tem um outro biotério aqui no campus, que produz animais convencionais, não destinados à pesquisa. Então, aproveitando toda essa massa crítica e esse grupo de técnicos, a reitoria decidiu construir esse outro prédio aqui em Botucatu também, aproveitando esses expertise que já existiam no campus. Além de atender todas as unidades da Unesp, o CPPA também recebe encomendas de outras universidades e é a Fundunesp que faz o gerenciamento da compra dos animais. Ela gerencia todos os recursos, ela estabelece normas para o uso desse dinheiro e com isso a gente consegue fazer uma manutenção autossustentável do IBTEC. Então todos os animais que são produzidos, eles cobrem o custo de produção e geram um pequeno recurso que faz com que a gente tenha como investir no IBTEC, não onerando tanto a administração central. Todas as atividades do IBTEC estão ligadas à PROP, né?
Existe uma comissão central de biotérios da Unesp que nos dá uma assessoria, e o pró-reitor de pesquisa, com seus assessores, nos ajuda a fazer toda essa gestão desse recurso e até prever quais tipos de animais é necessário produzir, novas linhagens. É graças a esse trabalho que as pesquisas da universidade são desenvolvidas com o rigor científico necessário para gerar conhecimento básico. Essa produção que o CPPA nos garante, ela permite que nossos resultados sejam fidedignos, reprodutíveis e usando um número menor de animais, e que coloca a Unesp dentro de um ambiente de universidades que fazem pesquisas com animais de laboratório num alto rigor em nível internacional. E ainda falando em pesquisas, agora sobre ecossistemas aquáticos, um estudo que contou com a participação do professor Tadeu de Siqueira Barros, do campus em Rio Claro, levantou dados que comprovam a importância da proteção de faixas de vegetação nativa ao redor de riachos, rios e lagos. Ele compartilha um pouco dos resultados agora com a gente. Olá, pessoal. Meu nome é Tadeu Siqueira, eu sou professor no Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, aqui no campus de Rio Claro. Hoje eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho de uma pesquisa que eu ajudei a conduzir e que foi publicada recentemente. Nessa pesquisa, nós tentamos entender a relação entre a quantidade de vegetação que ocorre ao redor de riachos e rios e a biodiversidade nesses riachos e rios. Essa faixa de vegetação, ela recebe vários nomes, por exemplo, mata ripária, vegetação ciliar, vegetação ripária, e o que a gente já sabe há algum tempo é que ela é fundamental para a proteção da biodiversidade que ocorre nos rios, riachos, lagos, lagoas, e para a manutenção de serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, proteção contra a erosão, contra enchentes, purificação da água, fornecimento de alimentos, já que várias pessoas dependem de obter alimento de grandes rios e de riachos. Essa vegetação ela é importante porque ela atua como um filtro em relação àquilo que acontece na bacia hidrográfica. Os riachos, eles são a parte mais baixa das bacias, né? As bacias elas têm esse formato encaixado em maior ou menor grau, e o riacho e os rios, eles sempre estão na parte mais baixa da bacia. Então, aquilo que acontece nas partes mais altas da bacia eventualmente pode ter um reflexo no que acontece no riacho. Porque quando chove, por exemplo, então vamos imaginar que acontece algum evento de erosão que não consegue, que afeta a maneira com que o solo está preso junto à vegetação. Se esse solo, por exemplo, ele começa a ser carreado pela chuva de uma maneira um pouco mais intensa do que o normal, é no riacho que isso acaba. E então essa vegetação ciliar, ela atua como uma proteção daquilo que ocorre fora, no ambiente terrestre, em relação ao ambiente aquático. Essa vegetação ela é tão importante que existe uma legislação específica no Brasil que prevê o tamanho que deve ter essa vegetação de acordo com o tamanho dos riachos. Por exemplo, para riachos até 10 metros, que foram o nosso foco nessa pesquisa, a vegetação tem que ser de 30 metros ao redor de cada margem. Então tem que ter 30 metros na margem direita, 30 metros na margem esquerda. Naturalmente, isso é o que está previsto na legislação, mas não é o que a gente observa no Brasil inteiro, né? Tem lugares que não tem nada de vegetação e tem lugares que tem até mais do que 30 metros. Um dos problemas com essa legislação, que é muito boa, por sinal, e muito mais avançada que a de outros países, é que esse valor específico de 30 metros, ele não foi definido usando os dados dos ecossistemas brasileiros. Então, para isso, a gente tentou investigar se o que a gente tem, o que está acontecendo, o que a gente observa nos diferentes ecossistemas brasileiros, serve para proteger mesmo a biodiversidade de acordo com aquilo que está previsto em lei. Então, para fazer isso, a gente juntou uma equipe enorme, uma equipe grande, a maior equipe que já foi
colocada para trabalhar junto dentro desse tema, com mais de 50 pessoas, 50 pesquisadores e pesquisadoras de 26 universidades ou institutos de pesquisa brasileiros. Então, essas pessoas elas já tinham dados de peixes e de insetos e invertebrados aquáticos que ocorriam em diversos riachos em muitas regiões do Brasil, principalmente na Amazônia, no Cerrado e na Mata Atlântica. Nós conseguimos reunir quase 1.500 pontos que são dados de campo, onde essas pessoas trabalharam e obtiveram a informação do número de espécies, a identidade das espécies e a abundância das espécies. Aí nós pegamos esses 1.500 riachos, e aí a gente, usando uma ferramenta de sistema de informação geográfica, mais especificamente dentro da iniciativa chamada Map Biomas, nós pegamos cada um desses pontos e nós desenhamos um círculo em volta desse ponto, desse riacho. Esse círculo, a gente fez isso de diferentes maneiras. A gente variou o tamanho do raio desse círculo de 50 metros de raio, ou seja, como se fosse equivalente a 50 metros para um lado de uma margem, 100 metros, 200 metros e 500 metros. Então nós fomos aumentando o tamanho desse círculo ao redor do riacho. Nós fizemos isso para todos os riachos. Aí nós calculamos, através dessas imagens de satélite do Map Biomas, a quantidade de vegetação ciliar que tinha dentro desses círculos. Primeiro a gente fez para os 50 metros de raio, depois para 100, 200 e 500. Nós não usamos 30 metros de raio, que é aquilo que seria equivalente mais ou menos ao que prevê a legislação, por conta da imagem ela não ser muito precisa para 30 metros. Então 50 metros foi o jeito que a gente encontrou de ter a melhor informação e a mais precisa para todos esses quase 1.500 riachos ao longo do Brasil inteiro. Depois nós organizamos os dados dentro de cada uma dessas classes de tamanho, dentro de um gradiente de quantidade de mata ripária dentro do círculo que ia de 0%, ou seja, não tinha nada, nenhuma vegetação ripária, e nós encontramos muitos desses, até 100%, ou seja, 100% de vegetação ripária dentro de um círculo desse. Fizemos isso para todos os tamanhos de círculo. Aí nós usamos um método, uma análise específica, que consegue encontrar pontos ao longo desse gradiente em que há uma mudança abrupta na quantidade de espécies e na abundância das espécies. É uma análise que consegue, então, detectar declínios abruptos. É o que a gente estava buscando ao longo desse gradiente. Então, é como se a gente estivesse buscando, conforme a perda de mata ciliar vai acontecendo, qual que é o ponto de 0 a 100% em que a biodiversidade declina de um jeito abrupto, não esperado pelo modelo que a gente usou. E aí a gente fez isso para todos os nossos dados. O que a gente encontrou, e que não foi muito surpresa, é que existe uma variação enorme nesse ponto de declínio. A gente encontrou, por exemplo, declínios fortes com 0,5% de perda de floresta dentro do círculo de 50 metros, e encontramos também 77% de perda, só então a partir daí causando declínio. E isso então gerou uma variação enorme nos dados ao longo do Brasil. Isso então indica para a gente que não existe um número mágico que serve para todos os ecossistemas, principalmente para os riachos no Brasil. Parece ser uma questão mais regionalizada. Então, aquele número mágico, aquele número previsto em lei, não pode ser visto como um número mágico que vai resolver todos os problemas. Isso já era esperado, o Brasil é muito grande, tem muita variação mesmo. O segundo ponto, que esse sim foi um pouco mais de surpresa para a gente, é que a gente detectou que em algumas regiões, como na Amazônia, por exemplo, bastava a gente perder 3,5% de vegetação ripária, que já havia uma queda abrupta na biodiversidade, tanto de peixe quanto de insetos aquáticos, quando o círculo era de 50 metros. Então, 50 metros de raio. Então, isso indicou para a gente que, se a gente usar os 50 metros, 3% disso é bem menos do que aquilo que está previsto na lei de 30 metros. Então, isso é uma indicação forte de que aqueles 30 metros previstos em lei não são suficientes para proteger alguns aspectos da biodiversidade. Esses aspectos que nós
investigamos. E o segundo ponto que a gente encontrou é que conforme o raio ia aumentando, de 50 para 100, para 200, para 500, então as comunidades ficavam menos sensíveis às mudanças. Ou seja, quando a gente tinha um raio de 500 metros de cada lado, né, isso significava 1 quilômetro no total. Né? Não existe, não há previsão na lei para 1 quilômetro, né, de mata ciliar. Mas quando era grande desse jeito, algumas perdas, por exemplo, de até 50% na vegetação, não causavam uma queda tão abrupta na biodiversidade aquática. Então isso indica para a gente que as atividades agrícolas que ocorrem naturalmente nas bacias hidrográficas, que devem continuar ocorrendo, elas de fato têm que ser mantidas o mais longe possível dos riachos. O nosso estudo indica que 50 metros seria o mínimo mesmo para a gente ter uma certa garantia em relação a esses dados que as mudanças abruptas não ocorreriam com tanta frequência. Esses dados eles estão disponíveis para todo o público, não só os dados, como toda a rotina de análise que nós usamos. Então, nós temos agora informação que pode ser consultada pela sociedade, pelos legisladores, pelos tomadores de decisão, para, se quisermos, proteger a biodiversidade aquática agora com informação mais precisa e bastante completa, né? O estudo mais completo que nós já produzimos até então sobre o assunto aqui no Brasil. E no próximo bloco você vai conhecer o novo sistema de gerenciamento integrado das bibliotecas da Unesp. Fique ligado, nós voltamos já. Nós já estamos de volta e a Unesp possui um acervo de aproximadamente 3 milhões de itens, entre conteúdos acadêmicos e científicos. E agora a universidade conta com um novo sistema de gerenciamento que integra esses materiais das diferentes unidades. É a plataforma Alma. Vamos então saber mais detalhes sobre como ela funciona. A Alma é uma plataforma de serviço de biblioteca considerada de última geração, que já foi desenvolvida para trabalhar com conteúdos digitais, por exemplo, e-books e videoaulas. No mundo, mais de 1.800 instituições já utilizam essa plataforma de serviços e no Brasil a Unesp está sendo a primeira instituição a usar esse modelo de plataforma. Então, além de gerenciar todos esses tipos de recursos, a plataforma simplifica o fluxo de trabalho das bibliotecas, pois pode gerenciar algumas atividades e alguns fluxos sem necessidade de intervenção dos funcionários das bibliotecas, possibilitando que os nossos profissionais possam atender demandas de ensino, da pesquisa, seguindo, caminhando para as tendências de revitalização dos espaços das bibliotecas. Um dos recursos que a plataforma possibilita, que viabiliza, será permitir que a gente insira a bibliografia básica das disciplinas, facilitando o acesso para docentes e para os alunos da graduação, e também acrescentar materiais na nuvem, outros tipos de materiais, além dos livros e dos materiais bibliográficos. E através da pesquisa integrada, que é o serviço que viabiliza a descoberta de recursos por parte dos nossos usuários, os alunos vão poder procurar, por exemplo, desde os materiais tradicionais como livros, até ter acesso às nossas coleções digitais. E já que estamos falando de conteúdos acadêmicos, já está disponível o livro O Centro-Oeste Paulista como Laboratório de Práticas Didáticas e de Pesquisa Aplicada. Ele traz a trajetória do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Unesp em Bauru. A publicação conta o processo de encampação da Unesp na cidade e explora o impacto da nova relação entre universidade e cidade, território e cidade. O professor Adalberto Reto Júnior, um dos organizadores do livro, traz mais detalhes para a gente. Eu gostaria de apresentar o livro do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Unesp Campus de Bauru, intitulado Centro-Oeste Paulista como Laboratório de Práticas Didáticas e de Pesquisa Aplicada. Na sociedade atual, as universidades desempenham um papel cada vez mais importante, porque parte significativa da produção de conhecimento está traduzido no desenvolvimento da cidade e do território. Se é verdade que é necessário defender a autonomia das universidades, também é necessário iluminar como a pesquisa,
a didática e a extensão universitária têm respondido explicitamente às necessidades da sociedade. O denominado tripé universitário organiza-se de forma a atender à crescente demanda por educação científica e técnica, habilidades transversais e aprendizagem, e absorver as questões levantadas pelos grandes problemas da sociedade contemporânea, tais como o desenvolvimento sustentável. A história e a dinâmica da implementação dos vários campi da Unesp refletem o início de uma nova relação entre universidade e cidade, muitas vezes oculto, pouco explícito, se não timidamente abordada. É fato, portanto, que alguns desses campi possuem uma história de atuação territorial ímpar, que cria um elo de mão dupla entre o mundo acadêmico e a formação e a consolidação da estrutura urbana territorial, a partir da formação de entroncamentos cruciais de uma complexa rede cultural, educacional e de pesquisa. Com este propósito, decidiu-se destacar a contribuição das universidades para o crescimento do setor cultural na cidade contemporânea, a partir da retrospectiva histórica da atuação do Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo da Unesp Campus de Bauru, sob duas angulações: no âmbito das práticas didáticas, levadas a cabo nos laboratórios de arquitetura, urbanismo e paisagismo, e no âmbito da pesquisa aplicada, a partir da produção dos laboratórios de pesquisa. Embora a universidade seja um ator frequentemente presente nas análises dos diferentes trabalhos e estudos realizados, não há uma avaliação clara quanto às diferentes contribuições que a universidade pode trazer à cidade que a abriga e que dizem respeito a aspectos como cultura, inovação, tecnologia, planejamento urbano, demografia e muito mais. O livro, portanto, objetiva contribuir para esse tema, que tornou-se um aspecto fundamental do desenvolvimento dos territórios, explorando as relações entre cidades e cultura, entre cidades e inovação, e sobre o papel que a cultura, pesquisa e conhecimento têm no desenvolvimento ou transformação de um território. A gente muda de assunto para falar do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, em 2020, ele completa 30 anos. E a professora Maria Cristina Piana, do campus da Unesp em Franca, explica por que esse é um marco legal importante na história da luta pelos direitos humanos no Brasil, e também quais são ainda os desafios para o cumprimento do Estatuto. Comemoramos neste ano 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069 de 1990, que representa um marco na história da criança e adolescente no Brasil, que passam a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e ainda pessoas em situação peculiar de desenvolvimento e fazem parte da agenda política, econômica e social e, consequentemente, das políticas públicas deste país. A centralidade do Estatuto é a proteção integral das crianças e adolescentes, e o Estado, a sociedade, a família e a comunidade em geral são responsáveis pelo cumprimento dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, assegurando seus futuros. Mas um país marcado por invisibilizar e maltratar crianças e adolescentes desde o seu processo de colonização ainda não rompeu totalmente com a cultura do menorismo. Por isso, faz-se necessário a luta dos movimentos sociais em defesa da garantia dos direitos preconizados no ECA. Por que o ECA ainda é tão combatido por alguns segmentos políticos neste país? Trata-se de uma lei construída com a participação efetiva da sociedade por meio dos movimentos sociais, e talvez a principal resistência diz respeito à sua efetivação, porque está diretamente ligada às políticas públicas que requerem prioridades em seu orçamento público para de fato serem efetivadas. Neste tempo de pandemia, tem-se agudizado a ausência de políticas públicas, especialmente a saúde, a educação e assistência social às famílias de milhares de crianças e adolescentes pobres, e desencadeado problemas emergentes, tais como
o não acesso à alimentação, a piora nas condições mínimas de saúde, as violências intrafamiliares, o agravamento dos problemas relacionados à saúde mental, o não acesso às escolas e às aulas remotas por falta de condições estruturais, como exemplo, equipamentos tecnológicos, acesso à internet e outros, as condições indignas de sobrevivência em que milhares de famílias são submetidas, sem água tratada, não acesso à rede de esgoto e milhões de brasileiros que estão submetidos à extrema pobreza, colocando em risco o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes destas famílias. Em razão das últimas notícias de violência sexual contra as crianças, chamamos a atenção de todos para o compromisso preconizado no artigo 4º do ECA, pois diz que todos são responsáveis pelo desenvolvimento pleno da criança e do adolescente. Para isso, precisamos romper com o silêncio e denunciar o imenso desrespeito que milhares de crianças e adolescentes vivem cotidianamente em nosso país, marcado pela desigualdade social. Repudiamos toda forma de violência contra criança e adolescente. Repudiamos as violências sexuais sofridas por crianças e adolescentes neste país e o alto índice de casos de estupro que o Brasil registra anualmente contra meninas de até 13 anos de idade. Há que se considerar que muitos avanços em relação aos direitos da infância e da adolescência aconteceram ao longo dos 30 anos do ECA, como consequências de um trabalho articulado das políticas públicas, dos órgãos protetivos e da organização da sociedade civil por canais de participação democrática, ainda que há que se conquistar uma cultura participativa coletiva no Brasil. Um destaque relevante nessa reflexão da Lei de Proteção Integral é a conquista dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, como um avanço democrático, uma participação política ampliada nas decisões, ou seja, órgãos representativos da participação da sociedade civil. Temos que continuar lutando e denunciando a ausência do Estado em garantir as condições para o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes do Brasil. Encerro as reflexões com o poema de Elisa Lucinda. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Sei que não dá para mudar o começo, mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. No próximo bloco tem a nossa agenda com os eventos e as ações online da universidade. Tudo preparado pelos estagiários da TV Unesp. A gente volta já. Voltamos e vamos agora direto conferir a programação de eventos online da universidade para os próximos dias. Olá! A partir de agora você confere os principais eventos realizados pela Unesp nos próximos dias. E olha, fica com a gente porque tem muita sugestão bacana. E para começar, vamos até Araraquara. O Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Desenvolvimento Urbano e Ambiental da Faculdade de Ciências e Letras está realizando um ciclo de debates com o tema Cidade e Meio Ambiente. Os encontros já começaram, mas seguem até dia 30 de outubro, sempre às sextas-feiras, às 14h. A lista completa das palestras está disponível no site da unidade. E os debates podem ser acompanhados no canal da faculdade no YouTube. Outubro é o mês da Semana Nacional do Livro e das Bibliotecas. E a Unesp, é claro, não vai ficar de fora dessa comemoração. Já está sendo preparada uma série de atividades online. Quem conta mais detalhes pra gente é a Sandra Pedro da Silva, diretora técnica da Biblioteca do Campus em Araraquara. A Semana Nacional do Livro e da Biblioteca é um evento marcante para as bibliotecas.
em que temos uma programação diversificada e elaboramos com muito carinho para os nossos usuários. E é claro, para este ano não poderia ser diferente. E para comemorarmos essa semana, a Rede de Bibliotecas, em conjunto com a Coordenadoria Geral de Bibliotecas CGB, promoverá de 5 a 9 de outubro a Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas. A biblioteca sempre perto de você, com uma programação especial em que teremos capacitações, programações culturais, sociais e de entretenimento, no formato virtual, mas com muita possibilidade de interação, para nos mantermos unidos neste momento de isolamento social. E o resultado dessa semana é graças ao envolvimento e engajamento de diversos funcionários da rede de bibliotecas, em que puderam participar e se desenvolver, pensando em atividades para um aprimoramento e um desenvolvimento pessoal e profissional para toda a comunidade da Unesp. Bacana, né? Nesse link que aparece aqui na tela, você encontra todas as informações e a programação da Semana Virtual do Livro e das Bibliotecas da Unesp. Não dá para perder. Já na Unesp em Franca, será realizado o 2º Congresso de Direito, Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico Social entre os dias 21 e 23 de outubro. Mas as inscrições para quem vai apresentar trabalho encerram agora, no próximo dia 30 de setembro. Os ouvintes têm um pouco mais de tempo, podendo se inscrever até dia 20 de outubro. O evento é organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico Social e será totalmente online. Para conferir mais detalhes sobre a programação e os valores das taxas de inscrição, é só acessar o site da Unesp em Franca. Agora uma sugestão para quem quer aprender a organizar eventos. A PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura, e o CAC, o Comitê Central de Ação Cultural, vão realizar uma oficina sobre esse assunto. Será no dia 9 de outubro, às 10 da manhã. O evento, totalmente online e gratuito, vai abordar desde as etapas iniciais de planejamento até as técnicas de divulgação de eventos. Para participar, é só se inscrever no endereço que aparece aqui na tela. Aproveite e confira outras oficinas de capacitação organizadas pela PROEX em parceria com o CAC. Há 10 anos, a Unesp e a Georgetown University têm uma parceria para a prática de aprendizagem virtual de línguas. É o projeto Teletandem, em que os estudantes do Brasil ensinam português e aprendem uma nova língua, tudo por meio de plataformas digitais. E pela primeira vez, o evento será realizado para comemorar essa iniciativa e também discutir a importância do projeto de telecolaboração. Será nos dias 8 e 9 de outubro, por meio da plataforma Zoom. Para mais informações, você pode acessar a página do evento no Facebook. Lá também tem um link para as inscrições, que são gratuitas. Em Botucatu, a Faculdade de Medicina organiza nas próximas semanas noites temáticas de debate. A primeira delas é sobre carreiras médicas, nos dias 28 e 29 de setembro. E a ideia é apresentar aos estudantes as diferentes possibilidades de atuação na área da medicina. O encontro é virtual, mas os participantes recebem certificado. As inscrições são de graça e vão até o primeiro dia do evento no site da FMB. Já no dia 2 de outubro, a noite temática é sobre hipertensão. O debate será conduzido a partir do olhar da medicina, da nutrição e da psicologia. Podem participar estudantes das diversas áreas de saúde. Esse encontro também será online, gratuito, e as inscrições vão até o dia 2 no site da Faculdade de Medicina. A última noite temática será sobre dermatologia no dia 6 de outubro, a partir das 6 da tarde, e será aberta também a estudantes de outras instituições. Nesse caso, as inscrições vão até a véspera, dia 5, também no site da Faculdade de Medicina. São de graça, mas são limitadas, então não perca tempo. Agora uma dica direto do campus de registro. A unidade vai realizar o primeiro simpósio de paisagismo em Mata Atlântica e a TV Unesp vai transmitir esse encontro. O professor Marcelo Ferraz, organizador do evento, conta pra gente o que está sendo preparado. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Ferraz, eu sou professor de paisagismo e floricultura do Campus Experimental de Registro e venho reforçar o meu convite para o primeiro simpósio Paisagismo em Mata Atlântica que ocorrerá aqui mesmo na TV Unesp, tá?
Então, entre os dias 5 a 9 de outubro, agora no início do mês de outubro, eu te convido para estar falando um pouquinho e aprendendo um pouquinho sobre a importância da Mata Atlântica nos centros urbanos brasileiros, uma vez que a Mata Atlântica está presente em grandes centros, como a cidade de São Paulo, como no Rio de Janeiro. A estar ouvindo e debatendo a importância do uso das espécies nativas, né? Será que eu estou usando alguma espécie exótica no meu jardim e essa espécie está prejudicando o ambiente urbano ou mesmo a agricultura da minha região? Tá? Então venha debater conosco. Aqui também debateremos temas interessantíssimos e atuais como biourbanismo, paisagismo sustentável, paisagismo ecológico, enfim, teremos uma longa semana, né, com grandes nomes do paisagismo brasileiro, né, debatendo e focando, né, em questões de sustentabilidade, em soluções baseadas na natureza, para as nossas cidades, né? Então você que deseja assistir esse evento, repito, é um evento online, gratuito, não tem custo nenhum, basta gostar de paisagismo, basta gostar de natureza, tá? Ele será transmitido pela TV Unesp, em tv.unesp.br/live. Bom, eu quero fazer a minha inscrição, professor, onde que eu encontro isso, né? Então você vai em www.registro.unesp e no canto inferior direito você vai clicar no logo do nosso evento. Clicando nesse logo você já vai ser linkado para um formulário onde você vai preencher todos os seus dados. E após o evento você vai ganhar um certificado de participação, né, nesse grande evento que a gente está preparando para vocês. Bom, eu espero vocês, né, nesta semana, né, estou bastante ansioso, né, para passar o máximo possível de informação para vocês e aguardo a participação, né, onde será muito importante, né, para o desenvolvimento do paisagismo, para a educação paisagística brasileira, tá? Forte abraço a todos e até breve. Então não se esqueça, o primeiro simpósio de paisagismo em Mata Atlântica será realizado entre os dias 5 e 9 de outubro, com transmissão pela TV Unesp, no link que aparece aqui na tela. Não deixe de participar! O mês de setembro é dedicado à conscientização e prevenção ao suicídio, e o NTAPS, o Núcleo Técnico de Atenção Psicossocial da Unesp, preparou uma série de atividades nesse período. Para encerrar essa programação, no dia 29, próxima terça-feira, será realizado um bate-papo online com o tema Conversa com CVV, Suicídio e Pandemia. Para acompanhar, é só acessar a página do NTAPS no Facebook. Ainda no contexto do Setembro Amarelo em Assis, o curso de Psicologia promove 2 palestras sobre atendimento online e sofrimento psíquico na pandemia. A primeira na próxima terça-feira, dia 29 de setembro, às 5 da tarde. E a segunda, no dia 6 de outubro, no mesmo horário. Para se inscrever, é só acessar a aba Eventos no site da Unesp em Assis. Nós conversamos com a professora Mary Okamoto, que vai participar de uma das palestras, para entender um pouco mais sobre os efeitos da pandemia na saúde mental da população brasileira. Veja o recado que ela tem pra gente. Quando discutimos a respeito dos efeitos da pandemia para a saúde mental da população, é sempre importante levar em consideração que, devido às características deste momento, é muito provável que cause efeitos na população em geral e naquelas pessoas que já tinham algum tipo de sofrimento mental. Por isso, é muito importante destacar que a experiência de sofrimento nesse momento não deve ser encarada com um olhar patologizante, mas de apoio e em compreender o sofrimento ao qual grande parte da população sente-se exposta diante deste momento tão peculiar e difícil. É importante deixar muito claro que neste contexto de pandemia, vivemos incertezas, medo de perder entes queridos, o temor pela recessão econômica e tais situações podem tornar vulneráveis grande parte da população. E no Brasil ainda temos um clima de crise política que colabora para o aumento da tensão social e, portanto, do sofrimento psíquico para muitas pessoas.
Este cenário tende a suscitar ou agravar o sofrimento e, consequentemente, os problemas em saúde mental, em especial a depressão e a ansiedade, o consumo de álcool e drogas, a violência, e pode ocasionar também um aumento no risco do comportamento suicida. O acolhimento, o apoio, o sentimento de proteção são fundamentais diante do sofrimento neste momento. Ressalta-se que a intervenção precoce, bem como o fortalecimento das redes e laços socioafetivos e o acesso ao tratamento de saúde mental são considerados fatores protetivos. É esperado que uma pandemia, nas proporções desta da Covid-19, promova a instabilidade psíquica e desencadeie reações devido à desesperança e temores pela doença e com relação ao futuro. Neste sentido, é importante promover estratégias que permitam contrabalancear os sentimentos negativos e a desesperança e o reenquadramento dos planos de vida. Para finalizar, fica o convite para você que nos acompanha conhecer o projeto Brincando e Dialogando, do curso de Educação Física da Unesp em Bauru. Ele oferece atividades lúdicas de diferentes culturas, com destaque para as africanas, afro-brasileiras e indígenas. Uma forma de ajudar as crianças a reconhecerem e respeitarem a diversidade cultural. Até o início da pandemia, ele era realizado na Escola Estadual Professor José Ranieri. Com a suspensão das aulas presenciais, a equipe decidiu criar conteúdos audiovisuais que são postados no canal do projeto no YouTube e também na página deles no Facebook. Com isso, qualquer criança pode assistir aos vídeos e brincar em casa. Demais, não é? Para conhecer o projeto, não tem segredo. Acesse os perfis do Brincando e Dialogando no Facebook e no YouTube. A gente se vê na próxima agenda do Unesp Notícias. Até! A gente faz agora mais um intervalo bem rápido, então continue ligado, nós voltamos já. Você vai ver agora a iniciativa de uma estudante do campus em Botucatu que decidiu transformar a vida de outros universitários com dicas e orientações sobre como desenvolver um projeto de vida. Vamos conferir como surgiu o Garota Biotech. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da Unesp Botucatu, e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho mais sobre um projeto muito legal que eu criei ano passado para ajudar estudantes universitários, a Garota Biotech. A Garota Biotech acabou surgindo porque na primeira vez que eu entrei numa universidade, que foi lá em 2013, em Letras, eu percebi que a minha vida era basicamente ir para a sala de aula, aprender o que tinha ali, o professor tinha a me oferecer e voltava para casa e estudava. Eu não via perspectivas de vida ou oportunidades. Mas quando eu acabei entrando em engenharia, um mundo novo se abriu, apesar de ainda estar muito tímido. Eu fui descobrindo várias coisas, por exemplo, o que era iniciação científica, que eu poderia fazer estágio em vários lugares, que poderia fazer intercâmbio. E aos poucos eu fui descobrindo aí essas oportunidades. Só que nada estava escancarado para mim. Eu só tive oportunidade porque eu tive contato com professores, tive contato com outras pessoas que fizeram essas coisas também, e assim eu fui traçando a minha trajetória. Só que, no meio disso tudo, muitas coisas não aconteceram de uma forma mais fluida. Eu tive muitas dificuldades, como por exemplo, o meu primeiro grande não, que foi quando eu apliquei para um edital de intercâmbio na faculdade e eu não consegui passar. E isso, ao invés de me deixar triste, foi só mais uma forma de eu conseguir forças e arrumar outras maneiras de fazer intercâmbio. Tanto que eu consegui um intercâmbio para a Alemanha e depois para os Estados Unidos. E com o tempo, eu fui compartilhando minha rotina de estudante numa rede social e eu fui percebendo que os estudantes gostam dessas coisas, de dicas, de estudo e também, principalmente, entre os estudantes de biotecnologia, que a gente ainda não tem uma grande representatividade na internet. Apesar de terem perfis que divulgam a biotecnologia em si, faltava essa figura, né, estudantil. Então eu acabei criando a Garota Biotech para realmente representar os estudantes de biotecnologia e dar voz também para eles verem que eles não estão sozinhos nessa, também enfrentam as mesmas dificuldades, têm as mesmas dúvidas,
E, de certa forma, essa troca acaba possibilitando que a gente conheça ainda mais essa área e divulgue ainda mais a biotecnologia. E com isso eu acabei ajudando outros estudantes universitários que não são da minha área. Por quê? Porque eu acho muito importante que a gente se desenvolva de várias formas. Não vá somente para a sala de aula e ficar limitado ali. Eu valorizo muito a experiência estudantil fora da sala de aula. Então, por exemplo, participação em projetos de extensão da faculdade, participação de voluntariado, até mesmo intercâmbio. São coisas muito possíveis de fazer, mas que poucos alunos realmente fazem por não conhecerem os meios para isso. E como a gente está muito acostumado com os meios tradicionais, é muito difícil os estudantes universitários acabarem indo além. Então, assim, esse é o meu papel aqui. Mostrar para os estudantes que existem várias formas, de acordo com cada perfil, porque a gente não pode esquecer que cada pessoa é única, né? E que cada pessoa quer traçar um tipo de carreira e que ela pode, sim, conseguir se desenvolver ao ponto de trilhar a carreira dos sonhos. Atualmente, eu tô quase me formando na faculdade e realmente é uma felicidade muito grande, porque quando eu entrei, um dos meus maiores medos era não gostar do curso e não me encontrar. Só que foram 6 longos anos de grandes aprendizados, grandes vivências, altos e baixos, que me trouxeram até aqui. E hoje, além de estar quase formada, eu também sou assessora de prospecção e inovação de uma rede de empreendedorismo social chamada Enactus. Também ajudei a fundar uma startup que visa facilitar a comunicação entre pais e educadores de crianças no espectro autista. E essa startup acabou surgindo de um evento por conta da Enactus. Além disso, eu sou embaixadora da Biotecnologia Laranja pelo Movimento Biotecnologia Brasil, que é um movimento que visa promover e difundir a biotecnologia. E além disso tudo, eu sou a cabeça por trás da Garota Biotech, então eu faço tudo relacionado, né, desde vídeos, postagens, pensar em conteúdo. E depois de eu me formar na faculdade, eu pretendo continuar com esses projetos, porque eles, além de transformarem a minha vida, transformam a vida de outras pessoas. E isso está totalmente ligado com os meus propósitos de vida. E além disso, eu pretendo ingressar na pós-graduação em biotecnologia. E eu queria deixar um recado para os estudantes que estão me assistindo agora, que conhecimento realmente é poder. Saibam muito bem o que vocês vão fazer com esse conhecimento e que vocês possam usar eles para ajudar a vida de outras pessoas, sabe? Quando a gente guarda só pra gente, parece que fica ali, parece que morre ali. Então, quanto mais você distribui esse conhecimento, mais pessoas podem ser ajudadas. E assim você pode transformar o mundo em que você vive, não importa onde. A Garota Biotech, para mim, é o que me faz acordar todos os dias pensando no quanto eu sou grata pelas oportunidades que eu tive e pela oportunidade que eu tô tendo agora de compartilhar esse conhecimento para ajudar a vida de outros estudantes. Não só daqui da minha cidade, mas sim do Brasil inteiro pelas redes sociais. Um beijo, gente! E não deixe de seguir nas redes sociais. Tchau! Muito bacana, não é? E tem mais gente na universidade querendo compartilhar novos olhares. Em Jaboticabal, um auxiliar operacional que trabalha há mais de 30 anos na unidade decidiu dedicar o tempo livre para fotografar as belezas naturais do campus. Flores, árvores, animais, nada passa despercebido. Vamos conhecer o Mauro Alves Santos e a paixão dele pela fotografia. Olá pessoal, meu nome é Mauro, trabalho aqui na Unesp de Jaboticabal há 33 anos, onde tenho infinidade de amigos entre docentes, alunos e também funcionários. Durante todos esses anos descobri quanto nosso campus é belo, então resolvi fazer várias imagens da natureza, como vegetação, pássaros e outros animais que temos aqui. Participei de concursos de fotografia interno no campus, o qual foi publicado também em calendários. Aproveito bem os finais de semana para fazer os meus registros, pois durante o tempo normal, a semana normal, sou funcionário como auxiliar operacional, dando manutenção em sala de aula, departamento e também em laboratórios. Por isso, aproveito bem os finais de semana, domingos e feriados, para ficar mais à vontade e ter mais liberdade para realizar os meus registros e mostrar para o mundo o quanto nosso campus é belo e maravilhoso. Muita gente me pergunta pelas redes sociais, e até mesmo na cidade, quando me encontro, qual é o segredo para fazer belas imagens? Então eu respondo, não tem segredo. Eu nasci na roça, cresci na roça no Paraná, muito tempo na roça.
aprendi a ouvir o canto dos pássaros, especialmente o tucano, que é um dos pássaros que eu acho mais lindo do mundo. Tem toda a sua beleza, sua exuberância. Vim para a Unesp em 87, comecei a trabalhar e percebi que as pessoas não tinham tempo para ver a natureza exuberante que nós tínhamos aqui no campus. Foi então que comprei uma câmera, comecei a fazer os registros, a fazer as imagens, enviei para as pessoas e, para minha surpresa, melhor ainda, encontrei com as pessoas e elas me disseram que muitas delas trabalharam há 15, 20, 30 anos aqui no campus da Unesp e não conheciam o campus. Passaram a conhecer o campus a partir das imagens que eu enviei para eles. Um fotógrafo francês, Henri Cartier, já dizia que fotografar é colocar na mesma linha a cabeça, os olhos e o coração. E eu traduzo isso dizendo: a cabeça, para que você coloque os seus pensamentos, toda a sua concentração. Os olhos, para que você busque a melhor imagem, o melhor ângulo. O coração, esse sim, o coração, onde você coloca todas as suas emoções, seus sentimentos, e o resultado está aí, em belíssimas imagens, em que vocês poderão ver. Mais uma vez agradeço a Deus pela vida, agradeço aos professores Ferraldo, Janete, e que sempre me apoiaram e apoiam para que eu possa fazer esse trabalho mostrando a Unesp. Algumas pessoas também me perguntaram recentemente qual era o meu desejo, a minha vontade. Então eu respondi: meu maior desejo é que essas fotografias, essas imagens que eu registro, sejam publicadas em um livro, no qual, juntamente com o professor Ferraldo, estamos tentando aí buscar alguns patrocinadores para colocar essas fotografias em um livro e mostrar para toda a nossa comunidade, mostrar para a nossa cidade, para o Brasil e, por que não, para o mundo. O porquê somos Unesp. Porque estamos aqui. Portanto, se você ainda não conhece o campus de Jaboticabal, da Unesp, venha conhecer o nosso campo, venha participar da nossa comunidade, fazer-nos uma visita e você verá o quanto esse campus é belo. Por isso, tenho muito orgulho de ser Unesp. É com essas iniciativas inspiradoras que a gente encerra esta edição do Unesp Notícias. Acompanhe então a nossa programação também no nosso canal no YouTube e também pelas nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.